Glórias ao Senhor, Deus tremendo, Deus é lindo. Pastora Josiane, por favor. Vamos perder tempo não, a palavra, o tempo ruge. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Dá para trocar esse microfone aqui pelo sem fio? Amém. Graça e paz, igreja, boa noite, amém. Te convido a tomar aí teu assento. Glória a Deus, que tempo tremendo, precioso. Na presença do Pai, conhecendo do Senhor, bebendo de uma porção específica do Senhor sobre a nossa vida. E a unção de Deus neste lugar, o peso da kavod do Senhor, o peso da glória real neste lugar. Aleluia, e também a Shekinah, a manifestação do Senhor, também é real neste lugar. Aleluia. Dando então sequência àquilo que nós já começamos ontem. Aleluia, eu quero fazer só um pequeno briefing daquilo que o Senhor já derramou sobre nós ontem. E ontem nós entramos no conceito etimológico da palavra acerca do que é intercessão. É onde o caráter da intercessão não é orar por, nem orar a favor, mas é orar em lugar de. É tomar o lugar de alguém e representá-la espiritualmente, sacerdotalmente. Amém? Então, o caráter da intercessão é diferente da natureza da oração. Mas dentro do pacote de falar com Deus, nós temos aí esta vertente poderosa que é a intercessão. E aí, então, dando sequência, pode colocar na tela, por favor. Ontem nós encerramos sobre os pilares da intercessão. A compaixão, a habilidade da identificação, a ousadia, a autoridade, discernimento, principalmente discernimento, o tempo profético presente, cujo povo de Deus precisa de discernimento, mas também dentro de um pilar da libertação, da intercessão propriamente dita, nós temos o peso de intercessão. E o que era o peso de intercessão? Ele é um pouco diferenciado do que as dores de parto da intercessão. No peso de intercessão, está acontecendo uma urgência espiritual. Está acontecendo algo no mundo espiritual e Deus precisa que se levante na terra um agente canalizador do sobrenatural. E esse agente é eu, é você, é a igreja. Deus, ele trabalha o mundo espiritual, interage com o mundo natural dentro de fundamentos, de princípios. E Deus só age dentro de legalidade. Deus, ele age dentro da legalidade dinâmica, bíblica. Para Satanás fazer é porque houve direito cedido a ele de fazer. Mas Deus também fazer, foi necessário alguém fazer um clamor, foi necessário alguém louvar, foi necessário alguém chamar, foi necessário alguém se colocar como um altar, um portal, aonde o reino de Deus se comunica com o reino da terra. Então é por isso que ele disse, venha o teu reino, e quem traz é a igreja, quem traz sou eu e você. Então no peso de intercessão, alguém está em perigo, está acontecendo alguma urgência espiritual, há um laço preparado, uma implicação de morte sobre a vida de alguém, e o Senhor te levanta. Daquele momento que você está de madrugada em casa, e você não consegue dormir, o nome de alguém vem na tua mente, e você acorda simplesmente com uma aflição em relação àquela pessoa, e você não sabe o que é, e você quer dormir, começa a orar, para o sono vir, e o Senhor não deixa. É o Espírito Santo gerando peso no teu coração, porque ele quer promover livramento para outra pessoa e precisa que você chame a existência, e aquele nome fica te perturbando até que você entende. Aleluia, é bênção quando a gente entende o que o Senhor está querendo. E você começa a clamar por esta pessoa. Você começa a bater de frente com alguma questão espiritual que você nem sabe o que é. E muitas das vezes você é levado a bater de frente com alguma obra de Satanás. Senhor, não sei se é livramento, mas eu chamo e envio o teu anjo lá agora. E eu paraliso a obra do inferno contra essa pessoa. É na autoridade do nome, do poder, do sangue do Cordeiro. Do nome do Senhor dos Exércitos. E daqui a pouco, no outro dia,
provavelmente, a primeira pessoa que você vai bater de frente, que você vai encontrar, é exatamente aquela pessoa que o Espírito Santo gerou peso no teu coração, para você ser o promotor do milagre, o agente de Deus de milagre na vida daquela pessoa. Ela vai contar: gente, você não tem noção do livramento que Deus me deu. Aí você ouve o milagre e você glorifica o nome do Senhor, porque você foi cooperador, aleluia, daquilo que o Espírito Santo moveu para trazer socorro e auxílio sobre aquela pessoa. Mas as dores de parto na intercessão já é diferente. A dor de parto na intercessão é quando um evento como esse, é quando alguma questão em que você está orando ao Senhor, é quando você começa a gerar um milagre, ou muitas das vezes você nem sabe o que vai ser gerado, mas você começa a sentir algo dentro de você, algo começa a te incomodar, começa a te angustiar, e você sente uma necessidade de adorar, você sente uma necessidade de se humilhar, você sente uma necessidade de declarar a palavra, de colocar um louvor, e de marchar, e de chamar à existência coisas sobrenaturais, mas você não sabe o que é, e você passa geralmente dias, porque as dores de parto na intercessão se familiariza verdadeiramente com um processo de parto na vida de uma mulher. Quando ela está para dar à luz, começa o trabalho de parto, é aquele momento de dor, de angústia, as dores vêm, incomodam, gera aflição, gera desespero. Ela, meu Deus, eu quero que isso acabe. Mas ela tem uma expectativa de que algo vai acontecer. O bebê vai chegar. Um milagre, uma vitória daqui a pouco está nas mãos dela. E as dores de parto na intercessão têm essa finalidade. Você está gerando um milagre que muitas das vezes você não tem nem noção do que é. E o Espírito Santo começa a te incomodar. E aí eu quero te orientar a quando você ficar incomodado pelo Espírito Santo. Eu estou sentindo um negócio no meu coração. Meu irmão, a palavra coração no original na Bíblia é espírito. Então, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, você está sentindo um negócio no teu coração? O coração, ele é um órgão que representa, irmãos, é cunho representativo, amém? Então ele representa o teu espírito. Então quando você tiver, meu coração está assim, entenda, o Espírito de Deus está testificando no teu espírito que é necessário você gerar alguma coisa, e ainda que você não saiba o que é, fala, eu não sei o que está acontecendo, o que o Senhor vai trazer, qual o milagre que vai chegar, mas eu recebo, eu chamo a existência, o Senhor está me incomodando, irmãos, é livramento para você, livramento para alguém, para a tua família, livramento para alguém que está perto de você, algum milagre que vai acontecer na igreja, mas esta é a diferença entre o peso de intercessão e as dores de parto na intercessão. Um tem um caráter urgentista, imediatista, o outro não, vai demorar um pouquinho. Você vai passar 1 mês, 2 angustiado, sem entender porquê, uma vontade de chorar, que às vezes você não entende, mas uma vontade de estar na presença de Deus chorando. Aleluia. Não é uma angústia com base em alguma tristeza, uma coisa gerada pela tua emoção. Não. É espiritual. Quando sentir, mergulha, porque tem milagre chegando na tua vida. Aleluia. Entenda o que o Espírito Santo está falando. E seguindo agora, então, nós vamos entrar. Pode passar. Aleluias. E eu quero te orientar hoje, eu vou precisar correr, porque eu tenho muito conteúdo para compartilhar com você. Engata a quinta aí, senta a caneta e aleluia. E vamos voar. Os 4 níveis de intercessão. Irmãos, isso é poderoso demais. O primeiro nível de intercessão, em que você vai se interpor, em que você vai gerar algo em favor de, é entre Deus e a pessoa. Primeiro nível de intercessão. Você se coloca entre Deus e a pessoa. Como isso funciona? Geralmente, isso tem uma natureza de você estar colocando-se diante de Deus, representando essa pessoa na forma de humilhação, pedindo perdão pelo pecado, pedindo a misericórdia de Deus. Ou, por exemplo, tem um João lá na sua família que está atribulado, e você se humilha diante do Pai e diz, Pai, como João eu me apresento diante de Ti. Senhor, eu não tenho força para largar esse pecado, mas o Senhor é a minha fortaleza. Senhor, perdoa minhas falhas. E você começa a gerar o sobrenatural, uma posição diferente na vida do João, fazendo por ele, colocando diante de Deus palavras, argumentos que ele não tem habilidade para fazer.
pedindo perdão, confessando o pecado e tudo quanto o Espírito Santo gerar na sua vida. Se essa pessoa tem uma debilidade de caráter, de personalidade, de temperamento, representa o João e fala: o Senhor é o Deus que me gera fruto no Espírito, frutos dignos de arrependimento. O Senhor é o Deus que me habilita, que me transforma. O Senhor é o Deus que me equilibra, que governa as minhas emoções. Aleluia! E você vai plantar no espírito dele. Você está semeando no mundo espiritual algo que ele não sabe, não tem condições de fazer. Irmãos, e o poder que isto tem é extraordinário. Você corre um grave risco maravilhoso de ser surpreendido vendo João daqui a pouco falar exatamente aquilo que você estava falando no lugar dele com o Senhor. Aleluia! Aleluia. O segundo nível é entre Satanás e a pessoa. E é aqui que a intercessão tem essa natureza de colisão, de bater de frente, de batalha, de guerra. Porque você vai representar alguém, mas agora dando ordem a Satanás. Você não vai me levar para o inferno. Satanás, eu te renuncio. Ah, você tem cegado o meu entendimento? Faça o ato profético no lugar dessa pessoa. Tira a venda dos olhos dela. Você tem colocado comichão nos meus ouvidos? Unge os teus ouvidos no lugar dessa pessoa e arranca. E declaro: eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Satanás, eu renuncio a você. Eu renuncio às suas estratagemas. Porque o Senhor Deus tem um propósito na minha vida. E você bate de frente com aquilo que Satanás tem plantado e tentado aprisionar a vida dessa pessoa. Este é o segundo nível. E a base bíblica está aí. O terceiro nível é entre o pecado e a pessoa. E quando você entra neste nível de entre o pecado e a pessoa, você vai também se derramar e dizer: vamos usar o exemplo do João. Senhor, eu tenho essa fraqueza na minha vida. É masturbação ou pornografia, seja a brecha qual for. A natureza da brecha nada mais é do que um pecado. Brecha é prática pecaminosa, errando o alvo, transgredindo ou iniquidade. Que são 3 níveis de implicação diferentes, mas é brecha. Num conceito geral, é brecha. Então, quando você se coloca entre a pessoa e o pecado, você vai estar pedindo perdão a Deus pelo pecado que esta pessoa está cometendo, como se ela fosse você. Então, se você representa o João, você vai dizer: Senhor, me ajuda a vencer essa fraqueza. Senhor, eu sou pornográfico. Senhor, eu masturbo. Senhor, eu não consigo deixar o cigarro. Você vai combater espírito do vício, espírito da promiscuidade. Eu te renuncio em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai se colocar no lugar dessa pessoa, combatendo em favor dela, contra aquilo que está manipulando a vida dela. Irmãos, e uma coisa que a igreja do Senhor, ela tem perdido muitos ministérios de cura, de libertação. Nós precisamos estar atentos para isso. Por quê? Uns ministérios de cura e libertação dão muita ênfase ao psique, à alma. Isso é relevante, isso é pertinente, porque verdadeiramente a nossa alma precisa ser conquistada. Mas outro ministério dá mais ênfase ao espírito, à exploração demoníaca. E o ministério de libertação não simplesmente sai em nome de Jesus, mas o que representa um ministério de libertação eficiente é lidar exatamente com as causas, com as portas de entrada que deram acesso a uma exploração demoníaca. Isso é libertação. Estou tentando suicídio, não tenho mais prazer na vida. Então, a tentativa de suicídio nada mais é do que um sintoma. Essa pessoa perdeu o amor pela existência. Mas com base no quê? Como isso começou? Aonde está a causa disso? Depois do que isso começou? E quando você olha para a palavra de Deus, esse texto fica claro lá nos evangelhos, quando a palavra do Senhor traz aquela passagem da mulher que ia semanalmente, que era sábado, né? Ia lá no templo, e exatamente prestar adoração ao Senhor, e de repente ela vai num dia que Jesus estava lá, e nesse dia que ela vai que Jesus estava lá, ali combatendo, conversando com os fariseus, com os religiosos, PhDs da lei da época, Jesus olha aquela mulher, e vê aquela mulher encurvada há 18 anos, e Jesus chama essa mulher, Jesus cura essa mulher.
E aí ele é questionado pelos fariseus e ele diz, eu vou deixar essa filha de Abraão. Obrigada, amada. Obrigada. Escrava por Satanás, de Satanás. Veja bem, filha de Abraão. Que estava sobre um cativeiro demoníaco. 18 anos andando. Agora presta atenção numa coisa. Se tem uma coisa que a Bíblia geralmente não faz, é ficar dando marcador de tempo para a gente. A Bíblia nunca fica te dando referência de tempo de nada. E quando ela te dá um referencial de tempo, você precisa ficar alerta. Por que Jesus deixa explícito há 18 anos? Ou seja, provavelmente aquela mulher, ela era escrava de uma doença psicossomática. Porque alguma coisa aconteceu há 18 anos atrás que... A partir daquele momento, a resposta emocional que essa mulher deu foi de apresentar no seu corpo, na sua carne, uma evidência de uma desordem no seu interior. E quando isso acontece, já não é só mais psicossomática. A própria ciência já aborda isso hoje em dia. As doenças já estão sendo estudadas como uma desordem psicossomática. Ou seja, há uma questão espiritual que também está influenciando a alma da pessoa, e isso é aflorada. O expoente desta questão vem para o corpo, para o soma, fisicamente. E aí vem questões articulares, as diabetes da vida e até câncer, queridos. Então, veja bem, nós não podemos deixar de tratar com a determinada importância que tem tanto as questões do psique, mas também as questões espirituais. E essas ênfases que se dá mais a uma questão, isso aqui é só alma, isso aqui é só espírito. Ora, se a própria Bíblia diz que só a palavra de Deus tem a habilidade de discernir, dividir alma e espírito, é meio complicado. E quando a palavra fala, o termo bíblico também para alma, também é ruach. O mesmo termo bíblico para espírito também é ruach, mas no sentido transliterário um pouco diferenciado. No sentido de espírito é ruach, sopro, mas quando se fala de alma é no sentido de hálito. Então, quando se libera o sopro, o cheiro, o hálito vai junto. Aleluia. Então, alma e espírito, o hálito e o sopro é um negócio... meio complexo de você querer discernir, é só espírito, é só alma, é isso quem define é o Senhor. Mas quando tratamos pessoas, nós precisamos de discernimento, para que o Espírito de Deus traga a luz no nosso entendimento. Aquela disfunção na alma está promovendo uma exploração demoníaca que está culminando numa resposta corporal. Isso é libertação. Amém, queridos? Glória a Deus. Seguindo. Quarto nível de intercessão, entre as circunstâncias e a pessoa. Tantas vezes Deus nos revela antecipadamente o que irá ocorrer com uma pessoa, sendo que esse nível de intercessão pode fazer diferença entre o livramento e a tragédia. Então, você fala, menino, sai hoje não. Não sei, estou sentindo, não sai não, fica em casa. Aí o bendito vai ter, mas não, mãe, dá nada não. Porque hoje em dia agora não tem nada a ver, dá nada não. Estou indo ali. E aquilo ficou dentro de você. Aí o intercessor, em vez de espraguejar, porque aí você vai dar ferramenta a Satanás para promover o que ele planejou, ele vai para a intercessão e vai dizer o quê? Espírito de Deus, eu não sei o que o inferno planejou contra o meu filho, mas eu coloco o nome do Senhor e o poder do Espírito Santo entre ele e os esquemas de Satanás. Guarda meu filho em nome do Senhor dos Exércitos e de preferência se interponha, fala como ele. Senhor, em nome de Jesus, eu vou voltar para casa, eu vou obedecer mamãe. Irmãos, isso é profecia, é porta-voz. Você é porta-voz daquilo que está na onisciência de Deus. Eu vou me incomodar, eu não vou ficar, eu vou voltar para casa, porque minha mãe falou que era para mim voltar, não vou fazer o que eu estou planejando. E você lança isso no mundo espiritual e aguarda para ver, e depois você me conta o testemunho para edificar minha fé. Amém? Aleluias, glória a Deus. Então vamos agora saber quais são as ferramentas que o Senhor nos deu à luz da palavra, que vão incrementar o poder da intercessão.
Porque esses são 4 níveis que nós temos para interceder entre Deus, a pessoa, o pecado, a pessoa, Satanás e a pessoa e as circunstâncias. Mas o que vai promover uma proteção para você poder entrar nesse nível de combate, para você se colocar entre pessoa e pecado, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e circunstâncias, entre a pessoa e o diabo. Isso se chama o escudo de intercessão. O que vai te promover uma proteção espiritual para você entrar nesse nível. E o primeiro parâmetro de escudo de intercessão é um perímetro sacerdotal. O que é isso? Irmãos, isso é poderoso demais. E eu louvo a Deus porque hoje vai ser feito um perímetro sacerdotal neste lugar. Perímetro sacerdotal está atrelado às pessoas envolvidas no processo de intercessão. Isto aqui aponta para um chamado congregacional, especialmente em se tratando de conquista e redenção territorial. É fundamental mobilizar e unir pessoas que desempenham um papel sacerdotal. Pastores, líderes de ministério de intercessão, líderes de louvor, pessoas com o intuito de se humilharem, orarem, ouvirem a Deus e consertar-se com Ele. Quanto mais abrangente for esse perímetro, tanto maior serão os efeitos e a autoridade da intercessão. Irmãos, e nós viemos conversando no carro exatamente sobre isso. A dificuldade em se unir líderes, unir pessoas que têm uma representatividade sacerdotal para estar formando um perímetro que vai promover uma proteção sobre a igreja. Irmãos, isso é tão difícil, porque a mentalidade dos líderes está tão fragmentada. O partidarismo tomou conta. Mas o que nós podemos ver? Mais um motivo para que todos os intercessores que estão aqui nessa noite levantem um altar, se interpondo entre quem está sob influência desse tipo de mentalidade, porque isso é iniquidade, trazendo e plantando no espírito dos outros líderes, que não estão tendo uma visão de reino, mas uma visão imperial, que eles precisam estar unidos no mesmo propósito, em defesa dos preceitos de Deus, da noiva de Cristo, dos interesses do céu, porque muitos líderes têm, às vezes, medo de se unir com o outro. Pensa que vai perder alguma coisa, se sente intimidado. Mas isso vai tornar o reino mais fortalecido, porque vai gerar um perímetro de proteção maior sobre a igreja. Irmãos, presta atenção. Não há autoridade na terra que te represente maior do que o teu pastor. Depois dele, só o Espírito Santo. E aqui existe uma revelação tremenda. Eu quero falar com você em rápidas palavras. Presta atenção numa coisa. Josué estava com espada na mão lá no terreiro, lá no arraial. No arraial. Glória a Deus. Em guerra, com espada na mão, defendendo os interesses do povo. Moisés estava lá no monte, com as mãos estendidas, abençoando a batalha. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo vencia lá embaixo. Mas as mãos de Moisés começou a cansar. Aí daqui a pouco Deus levanta Ur e Arão. E os dois vão lá e estendem as mãos. E enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo vai combatendo e vai vencendo lá embaixo. E o que eu e você podemos aprender com isso? É que a batalha que você entra para guerrear e para promover vitória e conquista, você não vai vencer na força no teu braço, mas é debaixo do manto de cobertura sacerdotal que está sobre você. Obedeça ao teu pastor, obedeça ao teu líder. Aleluia, porque ele é quem te representa. A autoridade que te habilita a vencer não está saindo da tua mão, do que você quer fazer. Eu vou meter a cara, vou meter os peitos. Pastor, não concordo não, mas eu senti de Deus, então eu vou fazer. Cuidado com esse negócio, querido, porque quem te representa é Ele. O anjo que vai ter que prestar conta diante do Senhor da tua vida é Ele. É Ele. E enquanto Ele está com a autoridade sacerdotal liberada sobre a tua vida, você está sendo protegido. A autoridade, está debaixo do manto de autoridade, isso não significa estar debaixo de humilhação, de imposição de ninguém. Querido, a autoridade espiritual é um manto espiritual que te cobre e que te abençoa.
E aqui está o perigo. Então, intercessores, intercessoras, um pastor pediu para você fazer uma escala de intercessão durante o culto, em nome do Senhor dos Exércitos. Obedeça a escala. Sabe por quê? Deixa eu compartilhar outra coisa tremenda com você em rápidas palavras. E isto que eu vou compartilhar agora, nós ouvimos fazendo um curso sobre intercessão na Estância Paraíso, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E lá o ministério compartilhou conosco, pastora Ezenete, com certeza você já ouviu falar, porque é um nome no cenário brasileiro reconhecido a nível de intercessão. Pastora Ezenete entrou num culto de mocidade, se não me engano, em Lagoinha. E ela foi lhe dada a oportunidade para levantar um clamor no culto. E quando ela toma o microfone, ela foi levada pelo Espírito Santo a orar, pedindo ao Senhor: Deus, eu levanto pela fé na autoridade do sangue do nome de Jesus, muralhas de fogo cercando essa igreja. E o demônio que entrou aqui, e espírito de feiticeiro em projeção astral que entrou aqui, não vai poder sair até o final desse culto para saber que o Senhor é Deus e está nesse lugar. E demônio que estiver do lado de fora está proibido de entrar, porque se ousar vai ser queimado pela muralha de fogo que o Senhor, que eu levanto no teu nome neste lugar. Aleluia. Acabou o culto, todo mundo embora. Na mesma semana, um dos maiores feiticeiros de BH foi em Lagoinha. E sabe qual foi o assunto? Eu quero conversar com a autoridade aqui dessa igreja. Não quero gente pequena, tem que ser o grande. Tem que me explicar o que aconteceu aqui ontem. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Eu vim para este culto em projeção astral e os demônios que trabalham comigo vieram. Eles que me trazem, que me dão força e poder para me projetar e sair pelos lugares para combater igrejas. Para estar no culto, e eu estava no culto, lançando sugestões mentais na vida dos jovens. Quando acabar aqui, vá para o motel fornicar. Quando acabar, vá pecar em tal lugar, vá fazer isso. Era isso que eu estava fazendo, mas uma mulher pegou o microfone aí, e ela mandou que se levantasse muralha de fogo. E eu vi quando fez vupo, levantou muralhas de fogo, e eu fiquei cercado aqui dentro. Fiquei apavorado, eu não tinha como sair. E ela disse que tinha que ficar em pé até o culto acabar. E eu quase morri. Parece que há um tempo, eles não podem ficar em projeção muito tempo. E eu quase morri, porque eu tinha que voltar para o meu corpo. Eu quero saber que poder é esse, porque lá me falaram que o maior poder é de Satanás, e eu vi um poder maior do que o dele nesse lugar. Aleluia! É o poder do teu Deus, querido, é o poder do nosso Senhor. Satanista está lá, mas está enganado. Satanás mente, engana. Fala para ele que ele é todo poderoso, irmão, ele conta para eles que foi ele que criou o céu e a terra. A mentira é total. E muitos que têm concupiscência de poder, acredita. E quer ter manipulação e controle e poder regido pelas forças ocultas. Mas quem tem poder de verdade é a noiva de Cristo. Aleluia! Aleluia! Diga para o teu irmão assim: teu pai é todo poderoso. Você é um poderzinho na terra. Aleluia! Nós somos um grande poder. Agora você imagina uma tocha junto, outra tocha junto. Irmãos, incendeia. Incendeia. Então, querido, presta atenção. Intercessor, ele vai para a linha de frente, principalmente culto, onde o povo vai se reunir para adorar ao Senhor. Ele quer sugestionar, ele quer lançar os dardos. É por isso que tem que ter o capacete da salvação, a palavra de Deus na cabeça, para não aceitar as mentiras e sugestões mentirosas de Satanás. Então, quando estamos num culto como este, nós precisamos pedir: Espírito Santo, nós levantamos coluna de fogo, muralha de fogo, cercando em cima e embaixo, nos cobrimos com teu manto, e está proibida a interferência de Satanás aqui dentro. Queridos, é lindo o que o Senhor faz. E quem gera isso, quem traz isso, é você, intercessor. É você. Pastor está lá ensinando, louvor está cantando, e o perímetro de cuidado, de proteção está sendo erigido pelo intercessor. Olha, irmão, você quer ver você abençoar a igreja? Intercessores, é orar em língua estranha.
Fica orando que você quer orar. Não, começa a orar em língua estranha. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ora em língua estranha com Deus conversa segredos. Você está trazendo milagre e você não sabe. Você está chamando coisas existências que os seus olhos, a natureza, meu Deus, não chegou ao teu entendimento. Mas você está conversando segredos direto com a mente de Deus. Satanás não tem como decifrar esse código. Todos os dialetos no mundo ele sabe, ele imita, ele tem como interpretar. Mas língua estranha é código do céu conosco. Ele não tem como decifrar. E quando você está lá, e deixa eu te falar uma coisa, sai dessa religiosidade de que para falar língua estranha eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir, senão eu não consigo falar língua estranha. Querido, sai do nível de alma, porque quem sente é a alma. E a palavra diz que nós somos regidos por fé. Fé é coisa do Espírito. Então você decide no teu Espírito, conecta-se no trono de glória e começa a falar. Você tem que ter uma música, tem que ter não sei o que, alguém botar a mão na tua cabeça para você sentir, não, querido. Simplesmente o Espírito de Deus já habita em você. Há um verdadeiro tesouro nesse vaso de barro. E a excelência da glória que em nós opera, está dentro de você. Então, querido, é agora. Sai pela cidade. Você não, olha, você está proibido de andar por Petrópolis como uma pessoa comum. Você tem que andar por Petrópolis. Cantarabaxere, andarabaxore, corabaçobia, endrabaioroxende, contrabaçou, endrabaxere, contrabaxei. Somos, olha para o teu irmão e diga assim: você é um extraterrestre. Aleluia. Somos cidadãos do céu na terra. Aleluia. Eu e você. Aleluia. Cheio de glória, incendiando a cidade. É incrível. Hoje eu saí com meu marido andando pela cidade. Tirei umas fotos de alguns portais específicos. E teve um momento que nós estávamos andando, eu ligada, falando em língua estranha na mente. Eu vi quando veio um senhor na nossa direção e ele me olhou assim. Parou. Continuamos andando. Daqui a pouco um outro senhor. Tipo assim, olha. Aí tipo assim, você sabe, né? Estou guerreando. E eles mandam os soldadinhos deles. Eles mandam os cavalos. Para ficar ali. Onde é que vai? Para espionar. Mas, querido, eu não vejo, mas tenho certeza, o tamanho do anjo que está do lado. Vou sem medo, piso lá, chamo o reino, porque aonde nós botamos a planta do nosso pé, o território é do nosso Deus. Oh, aleluia. Segundo nível de concordância. A concordância da igreja estabelece uma conexão entre o mundo físico e o espiritual, afetando a realidade nesses dois planos. A chave que abre os portais da morte é a própria igreja em concordância. Oh, aleluia! Configurada através de um perímetro de unidade, quando pastores e líderes de uma localidade interdenominacionalmente se reúnem para orar, confessando compassivamente os seus pecados, os pecados da igreja, do governo, da cidade, exercendo legitimamente o seu sacerdócio. Um ambiente de concordância é autorizado e estabelecido algo sobrenatural sobre o território. Aleluia! Mas nós estamos vivendo que tipo de religião, irmãos? Fechados dentro das nossas igrejas. Cultuamos, adoramos, a palavra foi linda, eu volto para casa e sigo minha vida. Mas tem algo mais. Tem um nível mais excelente. E esse nível excelente, se você entender e andar na altura desta revelação, você pode se esquecer de ficar preocupado. Eu tenho que subir monte para pagar preço por aquela vitória. Não. A palavra do Senhor diz que o jejum, o sacrifício que eu quero, está lá em Isaías 58, a partir do versículo 6. É que você solte as ligaduras da impiedade, desfaça o jugo da escravidão, ponha em liberdade quem está cativo. E se você assim fizer, querido, certamente a palavra diz que a cura do Senhor vai à sua dianteira e a glória dele é à sua retaguarda. Aleluias!
É promessa. Para as nossas vidas vale a pena ser intercessor. Sabe por quê? Os níveis de bênção são para nós. Aleluia. Outro nível. Aprofundando o quebrantamento espiritual e a transparência dos intercessores, pastores e líderes. O carro-chefe da restauração é a humilhação. Quanto mais profundo e genuíno é o quebrantamento coletivo, quanto maior se torna o poder da intercessão. Precisões de mapeamento espiritual, ou seja, quando nos reunimos para corrigir aquilo que está em desordem espiritual na cidade, você precisa, antes de mais nada, sair fazendo ali uma holística espiritual. Ou seja, lugares que são pontos de aborto, clínicas de aborto, onde sacrifícios de sangue são derramados, lugares que representam territórios de feitiçaria, mas casas maçônicas, boates homossexuais, lésbicas. Tudo, você precisa fazer uma demarcação do território. O território onde há erigido ali altares a deuses pagãos e estranhos. E tudo isso você trazer para o momento da intercessão é libertador sobre toda a geração do lugar. É tremendo. Então é importante nós mapearmos o lugar. E não só a nível territorial, quando você também vai reparar a vida pessoal, mapeia a tua família. Mapeia a tua família. O que se repete na tua família? Que tipo de pecado que se vive praticando durante o seu tempo de vida? Traga isso para a intercessão. Porque, querido, quando você coloca isso na cruz, não tem nada a ver com a culpa de quem pecou. Quem pecou vai receber juízo de Deus. Mas da sua geração para frente, fica liberada. Fica abençoada. Isso é promessa de Deus. Perseverança. Quanto maior a perseverança, mais devastador é o poder da intercessão contra as estruturas demoníacas. Quanto maior a estabilidade das reuniões de comunhão, mais devastador é o poder da intercessão contra as estruturas das trevas. Aleluias. Vale a pena ser intercessor. Agora eu quero passar com você para uma outra questão muito poderosa e muito importante, que são as implicações ou princípios básicos implícitos na intercessão. Primeiro princípio básico implícito na intercessão é o ato profético. E o que é um ato profético? O ato profético nada mais é do que uma forma de linguagem aonde eu vou usar a imagem para comunicar ao mundo espiritual um fato pelo qual eu creio. Ficou claro isso? É uma forma de linguagem onde eu vou usar a imagem de alguma coisa. Eu vou fazer uma representação, um teatro. Eu vou criar uma imagem que vai comunicar ao mundo espiritual um fato que eu creio, que através daquilo eu estou chamando a existência. A questão é que ato profético não pode ser dirigido simplesmente pelo que eu quero fazer. Vou inventar um ato profético. Não. O ato profético, quem define é o próprio Deus. É Ele quem vai te munir das ferramentas. Quem te dá a estratégia de batalha é o próprio Senhor. Você viu com Josué? Ele disse, vai, bota o sacerdote, a arca na frente, todo mundo com o chofar, roda 7 vezes, primeiro fica em silêncio, mas quando eu mandar o povo grita. Era Deus quem determinava como que a batalha ia ser vencida. Mas eu e você fazemos o quê? Não, vou lá para casa de irmã fulana que é profeta, ver o que ela vai falar que Deus vai mandar ela dizer para mim fazer. Não, eu vou lá subir um monte tantos dias, eu vou entrar no céu, vou tomar força essa vitória. Não, querido, você quer ser conquistador? Pergunta ao Senhor qual é a diretriz, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você siga. Pergunta ao Espírito Santo, Deus, olha aí essa questão e me dá estratégia espiritual para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Porque quem vai dizer é o Senhor.
Aleluia. Agora o que nós vemos? Nós estamos vendo, infelizmente, a religiosidade e o animismo religioso fazendo um sincretismo. Eu vou explicar o que é isso. Se misturando e, na verdade, manipulando a fé das pessoas. O que é o animismo? É olhar para essa flor de uma forma bem simplória, eu vou te explicar. É olhar para essa flor e empregar ânimo para ela. Acreditar que ela tem vida, que ela tem capacidade de fazer alguma coisa. Então nós pegamos um lencinho. Obrigada. Obrigada, amada. Nós pegamos um lencinho. Senhor, abençoa, chama a tua glória nesse lencinho. Vai lá em Israel. Pega um pouquinho de água do Rio de Jordão. Chega aqui e vende por R$100 ou $100. E está empregando ânimo, vida, poder, a água, a flor. Isso é animismo. Queridos, o poder está na tua fé. Na tua fé. O ato profético vai ter efeito pela fé. Aleluia. Principalmente porque foi o próprio Deus quem te instruiu a fazer. Então, foi tão lindo o que o Senhor fez nos preparativos deste encontro, que lá de Vitória Espírito Santo, e às vezes a irmã Wanda aqui, a irmã Wanda prepara uma bandeira que Deus me deu uma direção. A pastora já está preparada, porque Deus já tinha me falado. Ou seja, quando o Espírito Santo, ele está dando as instruções, está havendo conexão, testificação, ajustamento. Por quê? Porque é o Senhor quem está trazendo. Então eu vou fazer um ato profético, vou sair ungindo a minha casa. E você colocou fé no óleo e não na tua vida de relacionamento com Deus. O óleo em si não tem poder nenhum. Quem tem poder é a tua vida de santidade na presença do Senhor. O que desautoriza Satanás, querido, contra nós, é a nossa vida de intimidade, porque intimidade gera relacionamento. Para você ser íntimo de alguém, você precisa manter relacionamento com essa pessoa. Ele vai te conhecendo, você vai conhecendo. Ele vai conhecendo o que você não gosta, o que você gosta. E assim com Deus. Quanto mais relacionamento você tem com o Pai, mais intimidade. Agora, intimidade com Deus gera autoridade na tua vida. E a autoridade combina em unção. Unção libera poder e poder te autoriza a vencer. Aleluia. Seguindo. Ato profético é bíblico? É bíblico. Nós vemos cada ato profético que Deus mandou profetas fazer, que aos nossos olhos, se Deus mandar você ficar andando com as nádegas descobertas, vão mandar te prender. Deus mandou o profeta andar. Mas tudo isso que Deus mandava o profeta fazer, mandou jogar sal na água, falou a respeito da morte da mulher do profeta Ezequiel. Cada ato profético absurdo que Deus pedia, requeria, era o quê? Na verdade, era uma imagem que ele estava comunicando uma mensagem que apontava para a situação caótica pela qual o povo de Israel estava. E essa é a natureza do ato profético. Outro princípio básico implícito na intercessão, pode passar. Aleluia. É a colisão versus a retaliação. E o que eu vejo de gente, Deus me livre, eu não quero saber desse negócio de ser intercessor, não, porque senão Satanás vai me retaliar. Porventura, Deus te mandaria e não te protegeria? Porventura, Deus te levantaria e não te sustentaria? Você acha mesmo que o Criador do céu e da terra está medindo força e quebra de braços com Satanás para medir quem pode mais? Satanás não é nada do que um ser criado, que precisa prestar conta diante do Senhor, da onde vai, do que faz. Não porque Deus não saiba, isso está na Bíblia para a gente saber que Ele não faz o que Ele quer. Ele tem direito de fazer se você der lugar. Por isso que a palavra fala, não des lugar, não dê área. O termo original é jurisdição. Não dê território na sua vida para ele. Porque se você der, ele vai ter direito de vir contra você. Agora, não é simplesmente porque ele bateu no peito e Deus querendo ou não, ele vai fazer. Querido, não é bem assim que a banda toca. Onde está isso na Bíblia? Se você for olhar as cartas, se não me engano, orientação de Paulo a Timóteo. E o Senhor está falando. Paulo está orientando Timóteo para que
Oriente as moças para que vivam de forma casta, moderada, casem-se, sejam mães boas, donas de casa, para que o inimigo das vossas almas não tenha o que argumentar. E isso é falado nas cartas de Paulo 2 vezes. Ou seja, você peca, ele pega o que você faz e vai levar como um argumento ao Pai. Senhor, fez isso, isso e isso. A tua palavra diz assim, assim, assim. E Deus é justo juiz. Juiz. Se deu direito para ele fazer, um decreto é liberado. E ele vem executar os decretos. Satanás não está medindo força com Deus. Porque o destino dele já foi selado. Ele já foi derrotado. Jesus fala, eu vi ele cair derrotado. A palavra diz que ele saiu um fogo do Senhor que o queimou. Você não precisa, quando um demônio manifestar, você está queimado, ele já está queimado, irmãos. Já está derrotado. E isso é uma questão muito séria para você saber qual é a posição que você tem como filho de Deus. E não ficar dando mérito e glória a Satanás. Nós damos mais ênfase ao poder de Satanás do que ao poder de Deus. Você já observou que o culto pode estar aqueles cultos que eu chamo de culto lezeirinha. O povo está meio assim, devagar. Que é aquele culto que se apaga a luz, de repente o fogo acende. Todo mundo começa a glorificar. É aquele culto que manifesta o endemoniado e de repente todo mundo ficou fogo puro. Já viu isso? Mas é incrível. Isso mostra o quanto nós estamos muitas das vezes colocando mais credulidade no poder do diabo do que no poder de Deus. Vamos parar com isso. Porque, querido, o poder que em nós opera é excelente. Você tem o poder de travar as obras do diabo. Irmãos, você abrindo a tua boca e declarando, você trava. Meu Deus, amém. Estávamos na escola de libertação lá do ministério. Uma glória. Nós ensinamos a teoria e depois a prática. Aí na prática o povo estava lá e o Senhor moveu coisa, gente curando de câncer na hora. Ela estava lá, ela viu o que Deus fez. Coisas tremendas o Senhor movendo. Porque contra fatos não há argumentos. Então eu gosto de sinal. Porque a Bíblia diz que o sinal segue o que crê para que o povo creia. Aleluia. E Deus movendo coisas tremendas. Mas 2 intercessoras ouviam a laje da igreja sendo pá. E a igreja está em construção. Elas ouviam as madeiras revirando. A escola acabou, o povo foi embora. E eu estava sentindo um peso estranho. O Espírito Santo estava me incomodando. Eu chamei o Ministério de Intercessão e falei bem assim: ei, a partir de hoje, todo mundo comigo, de 11 à meia-noite, de 10, aqui na igreja orando. E começamos a orar. Oramos isso na quarta. Quando foi na quinta, todo mundo começou a escutar uns negócios estranhos em cima da laje da igreja. Quando eu escutei aquele negócio revirando em cima da laje, não tinha ninguém lá em cima, eu falei, é o demônio. Nós estávamos em 8, eu falei, 4 fica aqui embaixo e 4 sobe comigo. Subimos para o terraço da igreja. O Senhor falou comigo, pega o óleo. Eu peguei o óleo ungido. Falei, Senhor, pela fé, não sei o que aconteceu aqui, mas eu quero fazer uma aliança gigante no chão. E eu fiz uma aliança gigante e falei bem assim, esta aliança profética que eu desenho no chão, ela representa o selo que o Senhor tem com a igreja. A aliança que o Senhor tem com a igreja pelo sangue do teu filho que foi derramado. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu desfaço na autoridade do poder do nome de Jesus. E demônio que foi enviado para aqui, volta para lá e diz que está tudo detonado. Diz que não tem mais jeito, diz que acabou. Pode voltar para lá. E, irmão, foi um negócio tremendo. Intercessor botando mão na parede. Daqui a pouco o Senhor mostrou uma lá. Tem um negócio dessas taubas aqui. Um menino subiu lá, ungiu tudo. E foi uma glória. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, orando. Quando foi no domingo, apareceu lá uma família urgente querendo conversar comigo ou com o pastor na igreja.
Apareceu lá a família querendo conversar. Eis-me aqui, pode falar. Não, porque tem 2 meses que aconteceu uma coisa muito séria e eu preciso contar para a senhora. E a menina tremia. Eu falei, pode falar. É porque a senhora não viu, mas eu vi. Eu falei, pode falar. Eu estava dormindo, eu senti um sopro no meu ouvido. Eu acordei, pastora, eu estou desviada. Mas eu vi aquilo tudo. Eu falei, pode falar. Aí eu falei, pastora, eu fui para a janela da minha casa e eu vi, quando de madrugada, às 3 da manhã, 2 homens estavam aqui como é que chama? Não, é embaixo lá. Aquele negócio lá em que fica a volta, assim, que a gente anda. Calçada da igreja. Isso. Nós estávamos lá na calçada da igreja. Eles estavam lá, pastora, fazendo um monte de símbolo, fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco chegou um carrão. E desse carrão desceu mais 2. Com a capa, uma capa aqui em cima, que ia lá embaixo com uma espada na mão. Outro com não sei o quê, outro com não sei o quê. E fazia um monte de coisa, pastora. Não me perguntes como. Eles subiram tudo para cima aí da laje da igreja. E ficaram aí de 3 até as 5 horas da manhã. Ele pegava a espada e riscava o chão. E falava um monte de coisa. Outro ia nas taubas da igreja, batia e fazia não sei o quê. Outro ia e fazia um monte de coisa. Pastor, um negócio. Eu não sei como é que a comunidade não acordou, porque eles faziam um barulho terrível. Eu falei, é porque o poder da feitiçaria, do encantamento, ensurdece o povo. Os próprios demônios ensurdeceram o povo para não ouvir. Pastor, um negócio absurdo. Pastora, eu não sei tomar uma providência. Eu falei, minha filha, fica calma. Eu não vi nada não, mas o Espírito Santo viu tudo. Aleluia. E antes de você vir aqui, ele já nos levantou para combater. Eu não vi esse negócio de espada no chão, mas o Senhor mandou na quinta-feira eu subi lá para cima com 4. Você disse que eles estavam aqui em 4, não é? Nós estávamos aqui em 8. Em 8, querida. 4 ficou aqui cobrindo e 4 subiu para guerrear. E eu não vi qual foi as marcas no chão. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo me impulsionou foi a fazer um símbolo de uma aliança gigante. E sabe o que é aliança? A aliança é o que nós temos com o nosso Senhor, que verteu o sangue dele. Sangue é aliança. Sangue é o Senhor Jesus derramando a vida dele em favor do nosso resgate. Então a aliança que ele tem comigo é maior do que as alianças que eles fizeram com os demônios. E daqui a pouco o intercessor começou a ter visão. Pastora, pelo amor de Deus, o que é aquilo? E ela gritava na hora da intercessão, porque ela começou a ver o ritual pelo qual eles ofereceram sangue de pessoas, sangue humano. Oh, irmãos, quando nós vimos aquilo, a gente não sabia porque que a mulher estava chorando, mas todos nós somos tomados por um choro, um pranto. E Senhor, perdão, tem misericórdia. Perdão, meu Deus, pela profanação, por este sangue que foi derramado. E a irmã estava tendo a visão na hora e a gente não estava sabendo. E o Espírito Santo trazendo oração na nossa boca. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter medo do diabo. Você só precisa ter temor a Deus. Aleluia. Porque o inimigo pode vir. Eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, eles confiam em satanismo, feitiçaria. Mas nós fazemos a menção do nome do Senhor dos Exércitos. E era intercessor que estava na igreja orando. Aleluia. Foi intercessor. Irmão, não tinha como. O material de construção começou a revirar. Quando nós juntamos para orar dentro da igreja, o demônio que estava lá em cima alojado pela obra que eles fizeram, não suportou a gente estar ali se movendo. Aí eu falei, mas eles são tão burros, mesmo o demônio é tão burro, aleluia, que ele mesmo entrega. Falei, peraí, você está aí? Eu vou te botar no seu lugar agora. E essa é a sua identidade. Confia no que está dentro de você. Você é portador da glória. Você carrega a glória. Aleluias. Seguindo. Agora, retaliação e colisão. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz para mim e para você. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará nada. Preste atenção nisso. Nada. Por que tem crente sendo retalhado? Você tem que ir para a palavra de Deus. E quando você vai para Juízes, para o livro de Juízes, você vê ali em várias estratégias no livro de Juízes, na verdade são uma explanação de várias estratégias de combate e de guerra. É sempre exército contra exército, general contra general. É guerra. Vai para o livro de Juízes saber que você tem, como é que se combate, que está lá. E aí presta atenção numa coisa. Em Juízes capítulo 6,
vai contar a história de um homem chamado Jefté. Jefté nada mais era do que um filho bastardo, fruto do relacionamento do pai dele, casado com uma prostituta de Israel. A prostituta fica grávida, o menino nasce. Quando ele nasce, ela chega na porta da casa do pai, toma que o filho é teu. E aí esse pai chega com os bastardos. Se tem um povo que não tinha valor nenhum em Israel, era viúva e filho bastardo. Irmãos, filho fora da aliança do casamento é coisa séria, até hoje, porque há implicações espirituais sérias. Aí presta atenção numa coisa. Este menino cresce dentro deste contexto de família sendo rejeitado e desprezado pelos irmãos. Ele era tão rejeitado que chega um momento que ele foge, vai embora, vai para a terra de Tob, da fuga. Geralmente, os rejeitados que sofreram algum ataque dessa natureza têm uma predisposição a se isolar, a se afastar, a não querer estar no meio de pessoas. Mas ele vai para lá, vira um combatente, vira um líder de outros rejeitados. E Israel entra numa situação que precisou de um representante guerreiro. E quem foi chamado? O próprio. E aí ele diz, olha, combato, vou lá brigar por vocês, mas se eu assumir o poder sobre isso aqui, sabe por quê? Eu defendo, mas depois eu quero vocês comendo na minha mão. E foi exatamente isso que ele fez. Aí, sabe o que aconteceu? Foi para a guerra, ainda fez propósito com Deus. Cuidado com a tua motivação, hein? Senhor, se o Senhor me der essa guerra na minha mão, a primeira coisa que quando eu chegar em casa, que eu ver, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Irmãos, ele foi para a guerra. Só que a visão de Deus é macro. Se a sua motivação for falsa, você vai sofrer os prejuízos. Deus queria era dar vitória para o povo. Ganhou a batalha. E quando ele chega em casa, quem é a primeira pessoa que sai na porta? Papai! A filha, a única filha. Agora vamos fazer uma linha de raciocínio de libertadores. Verdade, será que foi Deus que recebeu essa proposta? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Então por que Jesus morreu na cruz? É outra história. Mas sacrifício humano Deus não aceita. E aquele homem vai, ganha a batalha e se expõe a sacrificar. Existe até uma corrente teológica que diz que o sacrifício foi ela permanecer virgem. Ela não deu sequência à linhagem do pai, ao nome do pai, gerando netos. Que isso para povo judeu também é um tipo de sacrifício. Não ter descendente. Mas vamos a ter só a palavra. Seria sacrificada. Mas veja bem. Um homem que foi gerado fora da bênção matrimonial. Então, quando ele foi concebido, foi uma concepção não debaixo de uma proteção sacerdotal, aonde o pai e a mãe seriam seus sacerdotes espirituais. Ele foi gerado agora numa aliança profana. E a Bíblia diz em Levítico 17, versículo 11, que no original hebraico está escrito: a alma de toda criatura está no sangue. E vô-lo tenho dado por altar para fazer expiação por vós e por vossos pecados. Presta atenção. Sangue é elemento sobrenatural. Sangue é um elemento que tem o poder de ligar o reino físico com o reino espiritual. Algo sobrenatural está no sangue. E o sangue, olha só, Jesus não estava na história lá em Levítico. Mas Deus já estava falando para o povo, tudo que envolve sangue é altar. Tudo. Aí, presta atenção, que um dos maiores altares que tem sido uma forte arma na mão de Satanás é qual? O sexo. Porque sexo envolve derramamento de sangue. Sêmen
é sangue branco, é DNA. Muco vaginal é sangue branco e DNA. E quando a Bíblia diz que você vai ser uma só carne, você sabia que a ciência já comprova que quando o homem ejacula e o sêmen cai no epitélio intravaginal da mulher, o epitélio absorve parte desse sêmen, ele cai na corrente sanguínea, e sabia que o corpo da mulher deposita esse DNA do homem nos ossos da mulher. O ser uma só carne é no sentido físico, literal e espiritual. Aí, meu irmão, a Bíblia diz bem assim, que quando o sangue ele é derramado sobre a terra fica contaminada e o sangue clama. Aí você tem aquela relação sexual fora da bênção do casamento, e o sangue que foi derramado no corpo daquela mulher fica de lá clamando por você. E aí você não entende por que vem lembranças, saudade. Quando você ouve tal música, sente tal perfume, dá um desespero de procurar a pessoa. Entra na cidade que o tal ou a talzinha mora, a carne grita. E eu não atendo uma pessoa só. Pessoas que quando eu estou fazendo desligamento de alma, os demônios manifestam na minha frente, quer matar essa pessoa na minha frente. E se não é o Espírito Santo... Presta atenção que este homem foi concebido e o sangue dessa relação sexual foi derramado em altares de perversão e imoralidade. Filho gerado fora da bênção do matrimônio, o sangue dessa concepção é recebido em altares cujo demônio, o nome dele, à luz da palavra, é Moloque. Demônio na Bíblia que sempre foi cultuado pelos amonitas, pelos moabitas, com o nome de Milcom ou Moloque. Recebia sacrifício de crianças vivas. E houve um povo em que o próprio Israel entregava os seus filhos vivos a este demônio. Queridos, agora presta atenção numa coisa. Jefté é concebido fora da bênção do casamento. O sangue da concepção é levado a um altar espiritual, cujo demônio que recebe é Moloque. E ele tem seu esquema de manipular. Planta rejeição e orfandade. Uma dificuldade da pessoa aceitar a paternidade de Deus. E principalmente se ver no contexto de família e de igreja. Aí este homem vai, gera no seu coração um voto. E exatamente quem se apresenta para receber o voto depois é quem? O próprio Moloque. Querendo o sacrifício da sua filha. Mas ele foi concebido nesse altar. Então irmão, sabe qual era o Deus do povo que ele se levantou para combater? Adivinha? Moloque. O Deus do povo que ele se levanta para combater é exatamente o Deus pelo qual recebeu o altar do sangue dele, na concepção dele. Isso que é retaliação. Se levantar para combater um demônio que tem legalidade contra você. Isso que é retaliação. Agora, querido, se a legalidade é aplacada e removida, pode combater, pode partir para cima, que a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Então, retaliação. No dia que você ouvir essa palavra, eu me levantei para fazer tal obra e fui retaliada. Eu falei, porque tem alguma coisa estranha aí. Calma, não vamos logo dizer que é algum pecado, mas olha, precisa investigar. Pode ser uma motivação, precisa investigar. Precisamos tratar isso com responsabilidade. Amém? Por isso que intercessores, lá no nosso ministério, a vida dele é mapeada. O nosso mapeamento tem 30 páginas. Nosso mapeamento é o maior do estado do Espírito Santo. Maior do que o SECRAI. Nosso mapeamento é 30 páginas. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes eu gasto 6 meses resolvendo aquele mapa. Ou até mais, com uma pessoa. E às vezes não pega tudo que está na vida de uma pessoa. Mas Deus faz milagres.
Quando o sangue do cordeiro vai corrigindo as mazelas, retirando os sangues que foram derramados dos altares profanos, é redentivo, é poderoso. Aleluia! Para a glória do Senhor dos Exércitos. Outra implicação básica na intercessão é que você precisa ter cobertura. Já falei sobre isso hoje. Mas isso implica em que você está numa armadura. Jesus, quando ele liberou os 70, eles foram debaixo de uma palavra de autoridade. Você, intercessor, teu pastor tem que te chamar, tem que te liberar um manto sobre você. É para mim a mesma coisa que ser consagrado a um ministério pastoral, irmãos. Porque é ministério, é coisa séria. Essa pessoa precisa estar debaixo dessa cobertura. Não vai no seu... Entrei online, no grupo dos intercessores tal. Sai entrando em grupo assim, não, irmãos. Você tem que estar debaixo de um manto, porque você recebeu uma patente. E quando você recebe uma patente espiritual, pode ir, que você é autoridade no exército. Aleluia? Pode passar, por favor. Aleluias. Outro princípio básico é a justificação. A diferença principal entre oração e intercessão é que esta tem uma faceta redentora. Enquanto a oração se vale do poder do nome de Jesus, a intercessão se vale do poder justificador do sangue de Jesus. Quando se toma as cargas da pessoa, recebendo a carga de Deus, se chega a um nível elevado de oração. E aqui, aleluia, 1 quilo de intercessão equivale a 1 tonelada de oração. Aleluia. Corporativismo. O que é isso? É esse direito de se identificar inspirados pela compaixão divina. Podemos nos identificar com o corpo a que pertencemos, seja ele familiar, seja ele denominacional ou territorial. Esse foi o aspecto mais significante do sacrifício de Jesus. Ele se identificou com o mundo inteiro. Aqui nós experimentamos e levamos outros a experimentar o poder da compaixão divina que libera os milagres e muitas intervenções sobrenaturais. A igreja, ela é sacerdotal. Amém? E você vê a intercessão substituindo o poder da condenação pelo sangue de Jesus. Aleluia. Também o resgate. Quando se intercede por alguém exercendo a sua cegueira, enxergando a sua cegueira e confessando intercessoramente seus pecados, se estabelece um processo capaz de resgatá-la da situação em que se encontra e das consequências que ela e sua descendência deveriam sofrer. Irmãos, isso é coisa poderosa, isso é coisa muito linda. A coletividade. Você vê a palavra do Senhor falando que Deus nos vê em corpo e em particular. Então você é um corpo com a tua família, você é um corpo com a tua igreja, você é um corpo com a tua cidade, com a tua nação. E quando você como corpo chama para si o clamor da redenção, oh, aleluia. Sabe quando você toma um analgésico, ele não age lá no foco da dor, ele trabalha no corpo inteiro. Aleluia! Vai abençoando o corpo inteiro e assim é a intercessão. Pode passar, por favor. Aleluias. Só para aprofundar um pouquinho de corporativismo espiritual, Neemias se identificou corporativamente com os pecados do povo. Acã, o pecado dele recaiu sobre todo o povo. Deus não considerou um pecado individual, e sim corporativo. Agora vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios 12, Paulo declara a ligação espiritual entre toda a igreja. Romanos 12, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o pecado daquele irmãozinho lá, que ninguém sabe, tem o poder de influenciar a sua vida. Essa é a questão do corporativismo. Você está pensando que um pecadinho do irmão que ninguém sabe de nada, jamais imagina, tem o poder de travar a bênção sobre toda a igreja. Está entendendo, intercessor, onde Deus te quer?
tirando o céu de bronze. Porque infelizmente vai ter aquele que quer pecar. Vai ter aquele que quer se rebelar, que não quer obedecer. Mas você entende que a questão de ser corpo é muito mais do que participar da Santa Ceia. Você só lembra que de ser corpo na hora da comunhão de Santa Ceia, você também é corpo na hora do problema, na hora do pecado. E aonde? Como que vai se resolver isso? Vamos todos ficar debaixo do mesmo jugo? Não. Há bálsamo em Gileade. E o sangue do Cordeiro tem poder. Mas precisa que se levante o atalaia. Ezequiel diz, eis que busquei um que se colocasse na brecha, que tapasse o muro para não destruir a cidade. Deus precisa de você para abençoar a igreja. Tua família, tua casa, tua cidade. Oh, Gálatas 5, Paulo diz que basta só um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. A gente entende que ele estava ali numa questão com os fariseus, isso é religiosidade, mas falam querendo ou não é pecado. Complica para todo mundo. Ele mesmo diz, ora, vós sois corpo de Cristo. E seus membros, mais uma vez, em particular. Deus está vendo a sua sinceridade, mas Deus também está considerando todo o problema do corpo. Amém? Por isso, se o corpo estiver contaminado, mas você está na brecha, você fica liberado. Ai, vale a pena. Aleluia. Vale a pena. A nação brasileira está debaixo de um peso, de um jugo. Mas aqui tem intercessor. Ah, querida, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para considerar os fiéis da terra. É aí. Pode vir juízo. O profeta David Owens, se não me engano, isso. Falou que estava vindo, Deus mostrou para ele um peso de um terremoto vindo sobre a nação brasileira. Mas a palavra diz que Deus, ele é fiel com aqueles que são dele. Aonde tiver intercessor, você não vai ser atingido. Você não vai ser abalado. Aleluia, ele é fiel. Aleluia, pode passar para a gente encerrar. Tem algo que tremendo. Outras maneiras de interceder, caminhar e marchar. Irmãos, eu estou falando para você desde ontem. Intercessão não é coisa de gente comum e natural. Amém? Intercessão é gente que obedece à inclinação do Espírito Santo. E ele mandou você estender a mão e marchar, e você vai estendendo a mão, você obedece à direção que ele te dá. Então marchar, caminhar, cantar cântico espiritual, bater palma, gritar, rir. Meu irmão, se o Espírito Santo, ele vinha no Antigo Testamento sobre o povo e fazia o que fazia, imagina ele agora dentro de nós. Aleluia! O que ele não vai fazer? Nós só não podemos travar com a nossa religiosidade. É crer e deixar ele fluir. Amém? Seguindo rapidamente. Aí, queridos, você vê Isaías fazendo uma confissão da maldade. E hoje, andando pela cidade, não tem como a gente não observar alguns pontos específicos que, na verdade, são portais. A palavra do Senhor diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Portas significa portas espirituais, portais eternos, que são ambientes por onde acessam a glória de Deus. E é verdade, você é um portal de Deus na terra. Mas existem lugares, existem monumentos que também são portais. E quando você vê a casa da princesa, exatamente sempre defendendo o modelo da maçonaria. É um tipo de regra mundial. Geralmente essas casas, muitas das vezes, se não tem alguma coisinha aqui no meio, tem o buraquinho que significa o olho de Ísis ou de Horus, demônio egípcio. Outra coisa que ficou clara, presta atenção nisso aqui, o obelisco, não é isso mesmo? Obelisco. O que é isso? Nada mais é do que uma pirâmide elevada. E uma pirâmide elevada, ela tem a mesma natureza espiritual de que as pirâmides do Egito. Para que é uma pirâmide egípcia? Guarda o corpo, ela é um sarcófago, ela é um túmulo gigante. E muita da gente tem que ir no Egito tirar foto. Irmãos, eu não vou gastar meu tempo para ir no Egito tirar foto de túmulo. Eu gasto meu tempo para tirar foto de coisas que expressam a vida e a glória de Deus. Não dou glória para Satanás.
Eu tirei foto disso para mostrar para você. Isso nada mais é do que uma pirâmide elevada, também símbolo magno de maçonaria. Mas aí você vê a igreja. E aqui dentro também tem restos mortais. A igreja também funciona como um portal de morte, porque ela é um sepulcro gigantesco. Gigante. Onde muitos entram lá para respeitar, para reverenciar, para rezar, para praticar o que a Bíblia chama de necromancia, oração a mortos. Nosso Deus é Deus de vida. Ele é o único que não se acha restos mortais dele em lugar nenhum nesse planeta, porque ele ressuscitou. Aleluia. Então a natureza disso é a mesma disso. E sabe quem opera sobre isso aqui? Ela. Este demônio, na verdade, é Lilith. Ou, em algumas passagens na Bíblia citados como rainha dos céus. Essa natureza dos seios à mostra, o ventre à mostra, é exatamente a mesma perspectiva de Iemanjá. Porque só muda de lugar, mas a natureza espiritual é a mesma. E aí, quando há práticas ou culto a Lilith, e Lilith tem uma natureza de atuar à noite, principalmente em contaminações sexuais, porque ela representa o espírito de luxúria. E a palavra de Deus diz em Isaías que vocês adoram sobre os outeiros, levantam, fazem as suas madeiras, fazem as suas divindades. E o espírito de luxúria vos engana e as suas noras prostituem e as suas filhas adulteram. Sabe por quê? Há uma impregnação de uma inclinação a uma perversão sexual por causa do culto ao espírito de luxúria. Quando a família imperial veio para cá, você sabe disso aqui mais que eu. A fama de Dom Pedro era o quê? Adúltero, prostituto. Então ele inaugurou no território o culto a Lilith, a maçonaria. E a igreja precisa se levantar contra isso, porque foi contra eles que o Senhor nos levantou para guerrear. Principado e potestade que tem causado cegueira para que não resplandeça a luz do evangelho. A igreja tem 100 pessoas, Deus quer trazer 1.000, 2.000, 5.000. Igreja não é para ser pequena, não. Igreja é para ser abarrotada de gente. Esse negócio de que, quando a igreja era pequena, o culto era melhor, querido, em Jerusalém. Quando a igreja do Senhor se expandiu, segundo historiadores, a igreja chegou a ter mais de 100.000 numa pregação só. Pedro converteu quase mais de 3.000 pessoas. Igreja é para tomar mais de 50% dessa cidade, tem que ser crente, tem que louvar o nome do Senhor. E a responsabilidade de tirar essa cegueira dos olhos é nossa, dos intercessores. É nossa, combatendo contra eles. Mas não podemos ter brecha na vida. Segue, por favor. Você é rei, você é sacerdote. Pode seguir. A oração de Deus. Amém. Amados, dá vontade de parar não, né? Mas amanhã tem mais, Deus tem muito mais. Alguém pega aqui para mim que eu quero só passar. Os irmãos podem assentar, porque nós vamos terminar agora. Só vou passar o que vai acontecer amanhã aqui. Pastora ali. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está fazendo coisas tremendas nesses dias. Muitos partos foram feitos aqui, Senhor. Muitos nascimentos, Pai. Muitas alianças foram feitas nessa noite, Pai. Muitas situações estavam aprisionadas no mundo espiritual. Foram soltas. Muitas vidas que estavam presas nas regiões espirituais foram livres para fazer a tua obra, Senhor.
Mas ai daquele, Senhor, que enganosamente, Deus, tomou uma unção que não era para ele. Ai daquele, Senhor, que sem temor de Ti, não se submete à autoridade. Ai daquele, Senhor, ai daquele, Deus, que pega uma unção que Deus não deu. Recheremanai, pastores, Deus está me falando aqui que nem todos aqui estão autorizados para fazer aquilo que Deus hoje fez aqui. Deus levantou homens e mulheres aqui nessa noite com uma unção. Foram livres, mas nem todos que estavam aqui estavam legalmente autorizados por Deus para estar aqui nesse altar. Eu quero dizer para você, eu não sei quem é, Deus não me disse quem é, mas eu sei que você precisa tomar uma posição e se submeter à autoridade. Porque a autoridade foi constituída por Deus. Se ela está errada ou certa, problema dele com Deus. Nossa posição como igreja, se submeter. Pastores e líderes, sejam eles quem for, Deus os levantou para serem autoridade na igreja. E eles serão cobrados por aquilo que Deus deu a eles. E eles serão levados diante de Deus para prestar contas de tudo aquilo que eles deixaram de fazer. Cabe a nós nos humilhar diante de Deus e nos submeter à autoridade que vem de Deus. Porque quando alguém se submete à autoridade, não tem como errar. Quem está debaixo de autoridade não tem como errar. É isso que Deus me falou hoje aqui. É isso que Deus está comunicando no meu coração aqui. Eu quero passar para cada irmão aqui que haja temor, porque o que aconteceu aqui hoje foi muito sério. Muitos não entendem a dimensão do que Deus fez aqui. Mas Deus sabe, Ele sabe, você que entendeu, sabe que Deus está falando com você. Amém? É isso. Amanhã, amados, nós vamos ter com o pastor Walter um seminário que começa às 9 horas da manhã, louvor e adoração com o Ministério Casa do Oleiro. Às 10 horas vamos ter a ministração com o pastor Walter, como ter santidade na sociedade atual. E voltamos às 2 horas da tarde, terminamos às 11h30, meio-dia. Voltamos às 2 da tarde para a segunda ministração com o pastor Walter, que diz santificando corpo, alma e espírito. E às 19h30 teremos a ministração, adoração, com o pastor Michael e o pastor Joel. Só 20 horas vai estar falando sobre a importância da intercessão no processo de libertação. E no domingo nós terminamos o nosso congresso com a palavra do pastor Walter, que ele irá falar santificação, a cura de Deus para as nossas emoções. E é o dia dos tabernáculos, né? Festa dos tabernáculos. Então eu quero dizer para os irmãos aqui que nós estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo aqui. Estava escrito no céu isso. E eu queria dizer aos irmãos também que cheguem cedo amanhã, porque amanhã também teremos um dia bem pesado. E nós temos uma surpresa para os irmãos que vamos comunicar no último dia. Temos um projeto lindo que Deus está estruturando para a cidade de Petrópolis. Algo vai acontecer aqui que Deus vai estruturar muitos intercessores aqui, muitos libertadores aqui. Estamos planejando isso.
e queremos depois compartilhar melhor com os irmãos.